Boa noite, Igreja Reino. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para adorar e louvar ao nosso Deus junto com você aí da sua casa. Então sai do seu lugar, já levanta, vamos louvar com alegria hoje e vamos interceder que a alegria vai chegar na tua casa. Por mais que tudo isso que esteja acontecendo é um momento muito difícil, mas a gente tem que confiar e depender em Deus, amém? Então vamos glorificar a Ele com uma tremenda graça, certo? Amém. E quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que vale meu amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei, governa o mundo com tua justiça, és como o sol, tua face brilhar, o Rei da Glória, o quê? O grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que vale meu amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Jesus, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Nós cantamos por isso, Jesus, porque Tu és digno, Pai. Tu és digno de tudo isso. Tu és digno de todo louvor e adoração, Jesus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei da morte vencer. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei a morte vencer. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei a morte. Continua falando digno aí na sua casa. Digno é o Cordeiro, Digno é o Rei que a morte se Ele venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte Ele é venceu. digno. Digno é o Cordeiro O que é digno? de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que vale meu amor. Tomou o meu lugar, A minha cruz levou. você deu sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Nós cantamos por tudo que Tu fez por nós, Pai. Com forma de gratidão, Jesus. Aleluia.
Que você nessa noite possa mergulhar na presença do Senhor. Que você aproveite esse louvor para entrar na presença do Senhor nessa noite. Que você possa mergulhar na presença do Senhor, sentir e ouvir a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Adore ao Senhor nessa noite. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, clame a Ele. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Diga que você pertence ao Senhor. Diga que a sua casa pertence a Ele, a sua família pertence a Ele. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se eu estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, adore, tu és meu. Deseje ser guiado pelo Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Descanse na presença do Senhor. Aleluia. Graças à tecnologia, veja como ficou fácil ofertar e dizimar usando o PagSeguro. Digite o valor e o seu e-mail. Em seguida, informe o seu endereço residencial. Logo após, escolha a opção cartão ou boleto e preencha as informações necessárias. Clique em avançar e finalize a doação. Se optar pelo boleto, clique em concluir e efetue o pagamento. Pronto, a sua doação foi feita com sucesso. Obrigado por investir na vida de outros. Glória a Deus, pessoal, que bênção a gente estar junto aqui nessa quarta-feira, nessa quarta mais para receber uma palavra do Senhor. Quero aproveitar agora no começo, lembrar você que domingo é a nossa ceia, tá certo? Então domingo já se prepara aí, já vai, compra o teu pão, o teu vinho, prepara a tua casa, prepara a tua mesa bem bonita para poder ceiar com o Senhor, a gente ceiar junto, eu daqui da igreja, você da sua casa com a sua família, para ter um tempo bem abençoado. Domingo ceia do Senhor, tá certo? Reúne aí, se você quiser convidar algum discípulo teu para ir para a tua casa para ter um tempinho de comunhão, vai ser um tempo bem abençoado. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, toque no sininho para que essa mensagem alcance um número maior de pessoas. E tocar no sininho quer dizer que toda vez que a Igreja Reino fizer alguma coisa, você vai ser comunicado naquilo que está sendo feito, tá certo? Então compartilhe aí, porque quanto mais houver compartilhamento, o canal vai crescer e vai ficar bom para poder o reino de Deus ser divulgado. Que bom a gente estar junto, se prepara para poder a gente receber a palavra. Eu quero falar hoje sobre curando a superficialidade espiritual pela palavra. Curando a superficialidade espiritual pela palavra. E o texto que eu quero usar com você é Atos capítulo 2, Atos 2, do 42 ao 47. Amém? Que bom a gente estar junto. Estou com saudade de te dar um abraço. Estou com saudade de estar junto com você na comunhão para poder estar louvando ao Senhor. Mas daqui a gente vai fazer coisas maravilhosas nessa noite, nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção sobre aquilo que nós vamos fazer. Guarda essa casa, essa família que está reunida aí para receber a tua palavra, meu Deus. Aquele visitante que hoje passou pela gente aí nesse canal e sentiu de Deus de receber uma palavra, abençoa ele e abençoa ela de maneira poderosa, meu Deus. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Atos 2, a partir do 42. Então o tema é curando a superficialidade espiritual pela palavra. Atos 2, a partir do 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de se salvar. Nós estamos falando aqui de uma igreja primitiva. Uma igreja primitiva que era carregada de sinais, sabe? Que havia unidade, que havia conhecimento e busca pelo conhecimento da palavra. E aqui os apóstolos tiveram um estalo e falaram: a gente precisa ensinar a palavra, a gente precisa crescer no conhecimento, divulgar a palavra. E começaram a perseverar nessa doutrina do ensino. E quando eles começaram a perseverar na doutrina do ensino, o pessoal começou a crescer. E aí saiu de um nível de
espiritualidade superficial e começaram a ter profundidade, porque o que dá profundidade ao homem de Deus, o que dá profundidade à mulher de Deus, à família de Deus, é busca, é perseverar na doutrina, no ensino, no conhecimento da busca do Senhor. Então eu quero falar sobre isso nesses dias e trazer para a igreja atual hoje aquilo que a igreja primitiva vivia. Eu quero trazer para a igreja contemporânea hoje aquilo que a igreja primitiva vivia e experimentava. Nós precisamos estar experimentando dessas coisas, mas para experimentar precisamos viver no estilo da igreja primitiva. A Bíblia diz aqui que perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão, comiam junto com alegria e singeleza de coração. A Bíblia diz que e havia temor, muitas maravilhas, sinais que se faziam, mas por causa da busca por esse crescimento, tá certo? Então, curando a superficialidade espiritual pela palavra. Jair, pega um caderno, lápis, já vai anotando aí aquilo que o Espírito ministrar o teu coração, certo? Para que a gente possa estar crescendo no Senhor. A igreja da atualidade, querido, a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, ela está enferma, sabe? Tem sido atingida por um vírus, não só o vírus que a comunidade tem sido atingida, a humanidade tem sido atingida, mas ela tem sido atingida por um vírus de acomodação, de falta de busca, de falta de paixão e amor pela palavra do Senhor. A igreja está infectada, contaminada, e aí, portanto, ela fica debilitada. Quando nós não buscamos crescer na palavra do Senhor, existe uma debilidade, uma fragilidade no conhecimento da palavra, uma fragilidade na vida espiritual, emocional, quando nós não crescemos na palavra do Senhor, e aí ela fica inapta para enfrentar esse tempo difícil, sabe, que está sendo desafiada como o corpo vivo de Jesus. Quando eu não tenho profundidade da palavra, eu fico inerte, a igreja fica inapta para enfrentar o tempo difícil que ela está sendo desafiada nesse tempo, porque quando eu não tenho profundidade espiritual, tudo que vem de fora me afeta, me para, tudo que vem de fora termina tendo força, tendo peso no meu coração e na minha mente. Se eu não tenho profundidade na palavra de Deus, se eu tenho superficialidade, tudo que vem de fora me fragiliza. E por isso que eu estou dizendo que a igreja está infectada, contaminada, porque não tem profundidade, e por falta dessa profundidade ela se torna inapta para enfrentar esse tempo difícil que ela está sendo desafiada. Por isso que a gente vê crentes fracos, temerosos, medrosos, com tudo que está acontecendo, porque não tem profundidade. Por não ter profundidade, todas as palavras que são lançadas, seja da mídia, seja por qualquer situação, causam um certo pânico, causam um certo medo. Então, fica inapta para enfrentar esse tipo de dificuldade que está sendo desafiada como o corpo vivo de Jesus Cristo. E aí, se a igreja não for curada dessas enfermidades, ela não suportará o tranco daqui para frente, meu irmão. Porque está chegando o tempo que está fazendo isso, ó. Vou ficar de frente para você ver. Está chegando um tempo que está fazendo isso. Está afunilando. E aí, quanto mais afunila, mais eu preciso estar cheio de Deus para poder estar enfrentando esses trancos que está aparecendo. Aquilo que nós estamos sendo desafiados. Está entendendo? Se a igreja não for curada dessas enfermidades, não suportará o tranco daqui para frente. O inimigo está com todas as suas armas direcionadas contra o povo de Deus. Está direcionada contra a palavra, contra o evangelho, contra o reino. Estamos vivendo uma guerra, irmão. Não tem como a gente entrar numa guerra desarmados. Não tem como a gente entrar numa guerra fragilizados, sem estar com a couraça da justiça, com capacete, se nós temos o nosso caráter forjado no Senhor. E aí eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que forem pegos sem terem curado as suas chagas, as suas mazelas e resolvido suas questões íntimas diante do Senhor, serão surpreendidos com a ação do inimigo. Aquele que não for curado das suas situações emocionais,
Aqueles que não forem curados aqui na palavra, em buscar o Senhor, serão atingidos, serão fragilizados. E aí o que pode acontecer? Muitos vão afundar. Então essa palavra, ela vem antes aqui nós estamos prevendo, e quando a gente vai prevendo, a gente vai nos fortalecendo para vencer a luta que vem. Se eu quero vencer uma prova para entrar no Enem, eu me preparo agora, eu estudo as matérias que vão cair, eu entro num curso, eu compro livros, eu estou me preparando para a guerra que eu vou enfrentar. Por quê? Porque eu quero passar na prova. A prova é semana que vem, e eu penso, isso vai me divertir, e quando chega no dia, eu vou pegar e vou fazer a prova, eu não vou passar. A realidade é essa. Está entendendo? Eu estou dando esse exemplo aqui, mas é qualquer outro, irmão. Tem gente que já se prepara um ano antes, tempos antes, sabe por quê? Porque não quer chegar lá e dar branco. Eles querem fechar a prova, então se prepara. Se nós quisermos vencer a guerra para o céu, para uma vida de santidade, uma guerra para se manter firme no Senhor, nós precisamos nos preparar agora. E nós nos preparamos crescendo na palavra de Deus, estando firme na palavra de Deus. Outra arma que o inimigo tem usado contra a igreja é o movimento de superficialidade da vida cristã. Manter o cara raso na palavra de Deus, manter o cara sem conhecer, sem vivenciar, sem experimentar aquilo que a palavra de Deus ensina. Há uma tendência a um relacionamento superficial com Deus em todas as dimensões a ser imaginado, irmão. Nós não podemos ficar na superficialidade cristã, na superficialidade espiritual. É tempo de nos aprofundarmos em Deus, é tempo de nós mergulharmos na presença de Deus. Crentes da superfície só se contentam com relacionamento lúdico com Deus em todas as dimensões da vida cristã. Crentes que têm sido apenas religiosos não estão sendo cristãos no sentido profundo da palavra de Deus. Cristão significa seguidor de Cristo. Cristão significa imitador de Cristo. Cristão significa tentar se tornar o mais parecido possível com Jesus. Como? Obedecendo a palavra e obedecendo seus mandamentos. Isso significa ser cristão. Mas um permanece em manter a sua vida meramente como religiosos. E aí vem a guerra, vem a situação, vem a dificuldade, vem toda e qualquer coisa que aparece. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Tem estereotipo religioso, roupa de religioso, algumas condutas religiosas, algumas rotinas de vida que fazem com que sejam confundidos com cristãos devotos. É só uma casca, é uma fachada inofensiva, inoperante, absolutamente inútil e descartável, irmão. Deus quer homens e mulheres comprometidos com esse evangelho. Deus quer homens e mulheres comprometidos com o mandamento, comprometidos em crescer, em ser de verdade imitador de Cristo. Um cristão é uma pessoa que ama Jesus Cristo, aceitou como seu Salvador e obedece aos seus mandamentos. Isso significa ser cristão, está falando disso. E aí eu não posso ser um mero religioso, sabe, que não aprofunda na palavra, que não tem atitude, que não se tornou um verdadeiro imitador de Cristo. Religiosos, mas não estão sendo cristãos no sentido profundo da palavra, de imitar Jesus de verdade. Tem o estereotipo de crente, o cara olha a vestimenta, o estilo e acha que é crente, mas o interior, irmão, não tem vida de Deus, não tem o Espírito Santo. Tem o estereotipo, tem a roupa de religioso, algumas condutas religiosas, algumas rotinas de vida que fazem com que seja confundido com cristãos devotos. E aí é só casca de uma fachada inofensiva, inoperante, absolutamente inútil e descartável. Deus não quer crente descartável, irmão. Deus quer homens e mulheres de Deus comprometidos com a sua palavra, comprometidos com o chamado, comprometidos com aquilo que Deus tem para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: as enfermidades da superficialidade da vida cristã
e no compromisso com Deus tem algumas dimensões. As enfermidades da superficialidade na vida cristã e no compromisso com Deus tem algumas dimensões, e o texto que lemos nos ensina sobre elas. O texto que a gente leu aqui de Atos 2, a partir do 42, nos ensina alguma coisa. Nos ensina, na verdade, algumas coisas, irmão. Várias coisas a gente pode tirar aqui. Primeira coisa, a igreja deve viver sobre a dimensão da palavra. Quando eu falo igreja, eu não estou falando isso aqui, eu não estou falando dessas paredes. Quando eu falo igreja, eu estou falando eu e você, crentes no Senhor, servo de Deus, cristão em Cristo. Precisamos viver sobre a dimensão da palavra. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam, e continuavam firmes no ensino dos apóstolos, e continuavam firmes no ensino da palavra, e continuavam firmes nos ensinamentos. Perseveravam, irmão. A primeira dimensão em que o crente deve viver é a dimensão da palavra, é a dimensão da doutrina, do ensino de Cristo. Precisamos viver nessa dimensão, é nesse sentido. A superficialidade é catastrófica, é daninha, sabe? Se nós vivermos na superficialidade, irmão, a nossa vida espiritual vai entrar em bancarrota. É catastrófica a vida de uma pessoa que não tem profundidade em Deus, é daninha. O pior coisa é o crente que tem o conhecimento apenas superficial da palavra. Nós temos, irmão, a palavra à nossa disposição. Você tem uma Bíblia na sua casa, você pode abrir a hora que quer, ler a hora que quer, aprender a hora que quer. Tem países da igreja perseguida que o cara tem lá uma Bíblia só, grande, cercada toda de corrente. O cara quer ler o Salmo 1, versículo 1. Se ele quiser ler o versículo 2, ele tem que entrar na fila de novo, em outro tempo, para poder ele ler. Nós temos aqui a nossa disposição e nós desprezamos isso. Desprezamos esse ensino, sabe por quê? Porque a gente fica esperando alguém que pegue na nossa mão e faça, é assim mesmo. Não, você pode ter esse conhecimento sozinho, você pode buscar isso de Deus na sua casa, você pode querer crescer. Então a primeira dimensão em que o crente deve viver na dimensão da palavra, da doutrina e no conhecimento. Sabe por quê? Porque a superficialidade ela é catastrófica, ela é daninha para a vida espiritual da pessoa. Ela é daninha para o cara sobreviver, porque não sabe como escapar. A pior coisa é o crente que tem conhecimento apenas superficial da palavra de Deus, não tem profundidade na palavra, não desce, não mergulha, conhece alguns textos, vive com aquelas caixinhas de promessa, anda para baixo e para cima com adesivo no carro, possui vários quadros pregados na parede da sua casa. Não há nada de errado nisso, mas quero dizer uma coisa a você: conquanto que não nos limitemos a elas, todo o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Caixinha de promessa, quero saber o que é que Deus fala para mim hoje. E aí eu vou sobrevivendo com aquelas caixinhas de promessa quando eu tiro, sabe? 1 minuto de sabedoria, meu irmão. Quer ter 1 minuto de sabedoria? Mergulhe na palavra de Deus. Quer ter 1 minuto de sabedoria? Desça na presença de Deus. Tenha tempo com Deus. Nós temos batido nisso, nós temos falado isso, nós temos ensinado isso. Mergulhe na presença de Deus, porque você vai crescer. Deus vai se revelar, se mostrar, conversar, dizer o que Ele tem para você. Não tenho nada quanto caixinha de promessa, não tenho nada quanto adesivo no carro. Agora, contanto que não nos limitemos a que isso seja todo o nosso relacionamento com Deus. Me diga uma coisa: quanto tempo você tem tido de oração com o Senhor? Me diga uma coisa: qual o livro da Bíblia que você tem tirado para poder estudar? Qual o capítulo da Bíblia que você tem tirado para fazer um esboço para você de ensinamento que o Espírito Santo está te ministrando? Me diga uma coisa: o que você aprendeu nesses dias da palavra de Deus? O que o Espírito tem te ministrado? Eu estou te confrontando porque eu quero que você cresça, e você tem possibilidade de crescer sozinho na tua casa, dobrando o teu joelho. Você tem possibilidade de ter uma revelação entre você e o Espírito Santo, você buscando, porque Ele vai ver interesse em você, e Ele vai se revelar, e Ele vai se mostrar.
Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que os apóstolos chegaram em um tempo, chegaram em um momento, num instante da história da igreja, em que pararam e disseram: temos que tomar uma atitude, precisamos de tempo para a palavra de Deus e para a oração. Foi o que eles fizeram aqui em Atos 2 e houve uma revolução nessa igreja primitiva. Eu li aqui para vocês, houve uma revolução e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, e em toda a alma havia temor. Sabe o que falta hoje? Princípio de temor a Deus. As pessoas sabem que está errando, mas continuam errando. Sabe por quê? Porque falta temor, falta princípio de temor a Deus. Esses versículo que fala aqui, esses 7 versículos que falam aqui, irmão, que eu li para você aqui, a gente consegue se maravilhar com o que Deus fez aqui nesse tempo. O texto diz que Deus ia acrescentando, o texto diz que o povo ia dividindo, o texto diz que havia comunhão, o texto diz que havia milagre, que havia maravilha, o texto diz que havia oração, o texto diz que tudo era incomum. O que a gente vê hoje é competição, é briga, é luta, é guerra, é separação, é falta de unidade. Mas sabe por quê? Porque não tem temor, não tem oração e não tem vida com Deus. Porque não vive na dimensão da palavra. Então nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus que somos, precisamos ser exemplo para esse mundo. O mundo está olhando para nós, irmão, e quando ele olha para nós, o que ele vê? Quando o mundo olha para você, o que ele enxerga? Quando o mundo olha para a tua casa, quando o mundo olha para o teu casamento, quando o mundo olha para a criação dos teus filhos, o que ele enxerga? Porque precisamos, irmão, viver na dimensão da palavra. E quando eu vivo na dimensão da palavra, eu não tenho uma vida superficial, eu tenho uma vida de profundidade. E quando eu tenho uma vida de profundidade, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando e caminho pelos propósitos que Deus deposita no meu coração. Eu caminho naquilo que a palavra me ministra e naquilo que é foco, olhando para o autor e consumador da fé. Quando eu tenho profundidade, quando eu mergulho na palavra e não sou superficial, eu estou olhando para essas coisas e eu animo você também a descer. Eu animo você também a não ser superficial. Sabe, superficial como um pé de coentro que está aqui, que qualquer puxadinha arranca. Chamando você para ter profundidade, para mergulhar. Porque é na profundidade que a gente consegue ver os tesouros de Deus, o que está no coração de Deus, o que Deus está nos ministrando, o que Deus está nos ensinando. É na profundidade que a gente consegue descobrir e ouvir a voz de Deus. Na superficialidade a gente vai ver só o lúdico, irmão, as brincadeiras. Mas na profundidade a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus e discernir: Deus está ministrando no meu coração, Deus está me dizendo algo. Temos que tomar uma atitude. Precisamos de tempo para a palavra de Deus e para a oração. Era o que os apóstolos estavam dizendo aqui. Era que os homens que tinham caminhado com Jesus estavam dizendo aqui nesse tempo. Esse texto diz Atos dos Apóstolos. Isso aqui, irmão, não para. Esses atos continuam hoje com a minha vida e com a sua vida. Nós estamos continuando esse livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, nós estamos dando continuidade. Por isso que nós precisamos, irmão, como cristão, que significa discípulo, imitador, nós precisamos imitar Jesus. Imitar Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, em Atos capítulo 11, a partir do 25 e 26, diz assim: partiu Barnabé para Tarso e buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Foi a primeira vez que foram chamados de cristãos, e o negócio pegou tanto que chegou até os dias de hoje. Então nós é que damos continuidade a esses atos dos apóstolos. A gente precisa continuar esses atos de quê? De perseverar na doutrina, de perseverar na unção, de perseverar na unidade, de perseverar na oração, de perseverar, irmão, em partir o pão, de perseverar em louvar a Deus. Os atos que ele tinha, nós precisamos dar continuidade.
Por isso que eu estou convocando você, sabe, a se envolver, a buscar, a querer crescer, a olhar para você e ver o que eu tenho construído como homem de Deus. O que eu tenho feito como mulher de Deus, quem eu tenho tocado, quem eu tenho transformado, que milagre tem partido, tem acontecido por meio da minha vida. Eu estou convocando você a olhar para dentro de você, examine o homem em si mesmo. E eu estou dizendo isso aqui, não é porque eu estou aqui em cima e estou pronto, não é porque eu estou aqui e estou te ministrando e sou melhor do que você, talvez eu seja o pior, e eu tenho que ser exemplo, então estou convocando você, para que assim como eles fizeram e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e em toda a alma havia temor, e maravilharam-se, e sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então essa palavra não é só para mim, eu não estou dizendo aqui, não é só para você me achando bom. Todos que criam, é para nós todos, irmão. Para mim e para você, está na hora de nós crescermos como homem de Deus e como mulher de Deus. Olhe para a sua vida. Será que eu tenho sido um cristão insignificante? Será que eu tenho sido alguém egoísta que só tem pensado em mim? Não toco a vida de ninguém, não mudo a vida de ninguém, sabe, não evangelizo ninguém, não sai nada de mim de bom espiritual, só sai murmuração, reclamação, fofoca, mentira, desgosto, briga, confusão. Eu estou chamando você nesse tempo para tocar o mundo. Tem um monte de pessoas aí fora com medo. Tem um monte de pessoas aí fora achando que vai morrer, que o mundo está se acabando, que não... Tem um monte de pessoas, o que você está... Isso é uma oportunidade que Deus está nos dando para pregar a palavra. Será que você está dentro de casa do mesmo jeito, achando essa mesma situação? Se está achando, eu quero dizer, a sua superficialidade está fazendo isso. A sua superficialidade está fazendo você agir desse jeito. Está na hora de crescer. A superficialidade, ela é catastrófica, ela é daninha para a nossa vida espiritual. E foi por isso que os apóstolos disseram: temos que tomar uma atitude, precisamos de tempo para a palavra de Deus e para a oração. Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como tem sido o seu tempo de oração? Será que você não ora mais em línguas? Será que o Espírito tem se apagado dentro de você? É uma pena isso. Sabe o que acontece com um crente que depende do outro para poder crescer na palavra? Sabe? Depende do sermão do pastor, da aula do DNA, do livro que está lendo. O que acontece é que no dia em que o outro falha, no dia em que o outro cai, no dia em que o outro ensina uma heresia, ele embarca nessas águas e nela vai flutuando, irmão. E ele começa a ficar à deriva, igual eu ministrei domingo passado. Tem muito crente à deriva, tem muita gente à deriva, porque tem uma vida superficial, não tem profundidade, não tem descido na palavra de Deus. Crente deve abrir a palavra e dizer: Senhor, me fale através da sua palavra. Eu quero estudar, eu quero sentir, eu quero perceber o seu recado, a sua mensagem nas escrituras. Que o seu coração não seja como uma semente que cai à beira do caminho, que não tem raiz. Quando vem a perseguição, quando vem as aflições por causa da palavra, logo se ofende, porque não tem profundidade, porque cai entre os espinhos, irmãos. A raiz não está fincada em seu coração, está na superficialidade. A palavra precisa entranhar, a palavra precisa ser enxertada em você. E isso fala de profundidade, não fala de superficialidade. Sabe, vem o diabo e arrebata o que foi semeado à beira do caminho, meu querido. Vem o diabo e arrebata. A raiz não está fincada em seu coração, está na superficialidade. E se eu tenho uma vida superficial, o diabo vem e arrebata o que está sendo semeado, o que está sendo dito. Eu não quero nem saber, eu quero receber a palavra, eu quero crescer.
Mas tem gente que se ofende, que está sendo dito, que é cheio de mimimi, ai, para com isso, está no tempo de se firmar. Olhe para a sua vida, deixa eu repetir aqui para você, como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus nesse tempo. Onde está a tua Bíblia? Será que está no console do carro, desde quando a igreja fechou, por causa dessa pandemia? Será que está dentro da gaveta, da cabeceira da tua cama, desde quando você chegou do culto, naquele último culto em casa? Será que está na estante, desde quando disse que não vai abrir mais? Será que a tua Bíblia está lá, cheia de poeira? Aos que têm experiência com a palavra de Deus, de reunião em reunião, de tempos e tempos, de domingo a domingo, entre um domingo e outro domingo existe uma semana de batalha espiritual, irmão. Você deve ter tido dificuldade na segunda, na terça, até o dia de hoje, na quarta, você deve ter tido muita dificuldade, mas qual foi a tua reação? Será que a tua reação foi de medo ou de cerrar o punho e dizer, escuta aqui, Satanás, você tem que passar por cima do meu Deus primeiro, porque ele é escudo e broquel, ele está na minha frente, e isso é um relacionamento de que tem profundidade na palavra? Ou será que você se acuou e está chorando, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo? Eu estou falando sobre curar a superficialidade espiritual pela palavra de Deus. Eu estou falando sobre isso. Crente deve abrir a palavra de Deus e dizer, Senhor, me fale através da sua palavra, me diz o que você está querendo me dizer. Sabe, há os que têm experiência com a palavra de Deus, de reunião, de tempo em tempo, de domingo e domingo. Mas quem em um domingo ou outro existe uma semana de batalha espiritual, irmão. Entre um domingo e o outro, na semana tem várias batalhas espiritual. Quem não se vence sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Não tem como vencer se não for com essa palavra. Não tem. Vejo nos tempos atuais igreja colocando uma mordaça na boca de Deus. Vejo nos tempos atuais pessoas colocando uma mordaça na boca de Deus. Todas as vezes que a palavra não é aberta, toda vez que não é lida, não é estudada, é como se você estivesse dizendo, cala a boca, Senhor. Você coloca uma mordaça na boca de Deus quando você não abre a Bíblia para você ler. Você coloca uma mordaça na boca de Deus quando você não lê a palavra, quando você não estuda a palavra, quando você não para ouvir. É duro, mas é verdade, irmão. É duro o que eu estou dizendo, mas é verdade. Você termina colocando uma mordaça na boca de Deus. Na história temos um Deus querendo declarar os propósitos, irmão. Nós temos um Deus, quando nós abrimos a Bíblia, nós temos um Deus querendo declarar propósito, os seus propósitos para a minha vida e para a sua vida. Quando eu abro a Bíblia, tem um Deus querendo alertar sobre as coisas, querendo avisar, mas está amordaçado porque você não permite que Ele fale, quando você não abre a palavra para poder ouvir, porque está longe da sua palavra. Deus está amordaçado porque você não lhe dá uma chance de falar ao seu coração quando você não abre a Bíblia. A palavra existe, é bonita, tem uma bela capa, mas ela tem um zip e está fechada. Bonita, capa bonita, mas ela tem um zip. E quanto tempo tem que você não abre esse zip para poder você ouvir a palavra de Deus? Para ouvir Deus falar, alertar, avisar. Então quando esse zip está fechado, você amordaça a boca de Deus, irmão. A palavra existe, é bonita, ela tem uma bela capa, mas ela tem um zip e está fechada. Ela está aberta porque ela não está aberta para você ler e entender o que Deus está querendo te dizer. Queridos, quanto mais se mergulha na palavra, mais se descobre tesouros que jamais serão descobertos por aqueles que nunca mergulham. Quanto mais você abre, mais você aprende. Quanto mais você abre, você lê, mais você mergulha, mais tesouros vão se abrindo, mais tesouro vai aparecendo para você poder você aprender a palavra de Deus, querido. Os que mergulham encontram riquezas, a palavra, encontram riquezas dessa palavra, e eles se incomodam,
em olhar para uma igreja que não sabe sequer narrar a mais simples história bíblica e delas extrair seus significados, lê, mas não sabe o que está lendo, o que está entendendo, porque não tem experiência, não tem profundidade, não busca conhecer de Deus. É triste ver irmão de 10, 20, 30, 40 anos de igreja que precisa telefonar para que o pastor fale de Jesus para um amigo. É triste. Todo esse tempo na igreja e não tem condições de declarar a razão de esperança que há em seu coração. É só você falar o que Deus tem feito com você. A esperança viva dentro do teu coração. Mas por não ter experiência, por não ter profundidade, não tem o que falar. Por não ter profundidade, não tem conhecimento de narrar da esperança que está no seu coração, da verdade desse Deus. Uma igreja longe da palavra amordaça Deus. Uma igreja na superfície se divertindo com o reino de Deus. Por isso que muitas das vezes o medo tem vencido alguns. Por isso que a depressão tem vencido alguns. Por isso que as má notícias têm vencido alguns. Porque é uma igreja longe da palavra, amordaçando Deus. É uma igreja na superfície, se divertindo com o reino de Deus. Segunda coisa, a igreja deve viver sobre a dimensão da comunhão. A dimensão da comunhão. Em Atos diz assim: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz que aquela igreja perseverou na comunhão, perseverou no envolvimento com os irmãos. Se for meu irmão em Cristo aqui, esta é a minha igreja, o povo de Deus, a minha família. Então, querido, eu preciso me relacionar criando vínculos profundos com essa igreja, com o povo de Deus, criar intimidade com essa igreja. Não posso me limitar a um relacionamento superficial com o povo de Deus. Você precisa ter profundidade. Você não pode passar por irmão e dê a paz do Senhor, como é que você está? Deus te abençoe, tem um tempo de vitória. Está falando disso, comunhão. Precisa ser cultivado dia a dia. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me capacite a criar vínculo com o povo de Deus. Peça isso. Se você não tem, Ele vai te ajudar a crescer nesse vínculo do amor. Quando eu abraço, quando eu aperto a mão de um irmão em Cristo, algo diferente precisa acontecer. A fé, o amor, o elo, que é o amor de Deus na vida dos irmãos, vai fazendo a gente crescer. Eu estou falando dessas coisas como igreja de Cristo e nós somos referenciais. Eu estou falando da igreja que vai continuar os atos dos apóstolos, nós estamos para isso. Eu estou falando sobre isso, irmão. Sabe, outro dia um jovem aí procurou no meio da rua e pediu que eu orasse por ele, e aí prontamente orei por aquele rapaz. Hoje mesmo, passei com a auxiliadora, uma irmã conversando com a gente, falando da tristeza do coração dela, que não faz parte da nossa igreja, mas diz que está com saudade, quer participar da igreja. A gente orando por ela e conversando com ela, ela falando da tristeza dela no coração. E outro dia o rapaz me pediu oração e prontamente orei para aquele rapaz no meio da rua, sabe? Porque às vezes precisamos procurar um cantinho escuro para poder orar com o meu irmão. Porque eu não posso olhar nos olhos do meu irmão, amá-lo, perdoá-lo, compreendê-lo, entendê-lo, ajudá-lo. Por isso, porque não passo com estas atitudes a contribuir para o seu crescimento espiritual, entregando a palavra de Deus, motivando ele a ficar firme. É o que o texto diz aqui. E todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Essa igreja que a gente precisa construir, irmão. Uma igreja contemporânea, mas com a atitude da igreja primitiva. Uma igreja contemporânea, sabe, com parede preta, com iluminação, mas com a atitude da igreja primitiva, que tem tudo em comum, que ora e que vê os sinais de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Comunhão não é uma reunião esporádica.
um encontro dominical, sabe? Saber que o meu irmão está sentado do outro lado do templo, sabe? Comunhão é saber como ele é, do que precisa, quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. O homem do nosso tempo tem medo de se relacionar, tem medo do outro, e a gente precisa quebrar isso, vencer essas coisas estando em unidade. Isso fala da igreja primitiva. As pessoas estão se coisificando, fugindo das outras. Isso pode acontecer no mundo, nunca na igreja. Isso pode acontecer com quem não tem Cristo, com quem não tem comunhão, com quem não tem o Espírito. Mas nós que temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, a gente não pode deixar isso acontecer. A comunhão precisa existir. E eu estou saindo aqui agora, estou indo na casa de uma irmã, e a gente vai jantar lá. Se fala de comunhão, de unidade, de zelo. Somos o povo de Deus, irmão em Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, as pessoas estão com medo. Somos o povo de Deus, irmão em Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro. O nome do meu irmão e o meu nome estão na mesma lista de chamada, no mesmo lista de chamada do livro da vida. O meu nome e o seu nome e o nome do seu irmão. Então cresça na unidade, cresça na aliança, cresça no aprendizado junto com eles. Lembro-me da palavra de Jesus, segundo a qual os fariseus publicanos subiam para o templo para orar. Eles sobem juntos para o mesmo lugar, têm a mesma proposta, fazem a mesma coisa, descem junto, mas não se comunicam. Não se comunicam. Ao seu lado pode estar alguém torturado de alma, dilacerado com problemas emocionais, precisando de alguém que pelo menos encoste a mão no seu ombro e diga: encoste aqui, chore, quero orar por você. Não é porque a gente está vivendo isso que a gente vai ficar no medo e não vai ajudar um ou outro. Vamos procurar um outro, saber o que está precisando. Paloma muito bem falou no culto de domingo aqui ministrando. A gente precisa ligar para os irmãos, saber qual é a necessidade um do outro, o que ele está enfrentando, o que ele está vivendo. Ontem uma irmã chegou para mim aqui no culto. Na segunda-feira a gente estava aqui na igreja ensaiando. Uma irmã muito querida chegou aí para mim: pastor, quando eu estava saindo da igreja, Deus ministrou meu coração. Na hora que eu estava saindo, eu quero abençoar o Senhor com isso aqui, sabe? E era a resposta da oração de uma necessidade que eu tinha. E a irmã chegou ontem, me abençoou, debaixo de uma necessidade que eu estava tendo. Isso é a resposta de Deus, isso é unidade do Espírito, irmão. E quando a gente faz isso, a gente abençoa a vida do irmão e ele vê que nós somos edificados. E isso me edifica, porque eu entendo que Deus ouve a nossa oração e responde, e Ele ouve a sua oração e responde. Então não fique distante, fique perto. Terceira coisa, a igreja deve viver sobre a dimensão da oração. Olha só o que o texto diz: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos e na oração. Precisamos se manter firme na oração. A palavra diz que eles perseveravam em oração. A igreja contemporânea deve orar com mais fervor, com mais intensidade, como fez a igreja primitiva. O crescimento numérico da igreja, irmão, primitiva, retrata a sua vida exuberante de oração. O crescimento aqui diz que e Deus ia acrescentando por causa da vida de oração. Sua vida exuberante de oração. A igreja orava e os resultados apareciam. Os joelhos se dobravam em oração e os corações se derretiam na presença de Deus em sincera conversão. Resposta de oração. Resposta de oração. Quando a igreja se volta para Deus por intermédio da oração fervorosa e se volta para o mundo para proclamar com poder a sua palavra, então essa igreja experimentará um crescimento extraordinário, pois Deus honra a oração e a palavra. Alavancamos crescimento. O que nós precisamos é mergulhar na palavra e ter vida de oração fervorosa, mergulhar na palavra e ter vida de oração fervorosa, e a gente vai experimentar milagres extraordinários. É disso que eu estou falando. São desses milagres extraordinários que eu estou dizendo. Sabe, o que acontece quando não há profundidade na palavra, no envolvimento, na comunhão, no relacionamento?
O que acontece quando não há solidariedade na vida de oração? Segundo o texto, porque a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, por causa disso havia em cada um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por eles, e todos estavam unidos e tinham tudo em comum, porque havia profundidade e vida cristã. A cada dia o Senhor acrescentava a igreja, e os que iam sendo salvos, e a igreja caía na graça do povo. Quer que a igreja caia na graça em Parnamirim? Quer que a igreja caia na graça aqui em Nova Esperança? Quer que a igreja caia na graça desse povo, irmão? Tenha vida de oração, tenha profundidade na palavra. A gente vai experimentar sinais e maravilhas. Amém? Essa palavra que eu queria ministrar para você. Eu quero orar com você. Segure na mão da tua esposa, dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre esse homem e essa mulher de Deus. Eu te peço a tua bênção sobre essa família, Deus. Eu quero te pedir, Deus, que quando eles se juntarem para aprender do Senhor, quando eles se juntarem, meu Deus, para crescer no Senhor, que o Senhor inunde a casa dele de uma Shekinah maravilhosa, de um fogo maravilhoso no coração. Manter eles firmes, Deus, crescendo naquilo que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Sábado eu vou estar junto com 7 casais, que a gente está começando uma turma com os casais de estudo para a família. Então eu vou estar nesse sábado com 7 casais, a primeira turma, e aí a gente vai abrir outra turma depois, mas eu abri inscrição para 7 casais, eu abri inscrições para 7 casais, e esses 7 casais já se inscreveram. Então ore para a gente por isso, para que seja um tempo bem maravilhoso. Amém? Domingo, ceia. Então vai ser um tempo maravilhoso também na sua casa. Examine o homem a si mesmo e vamos ceiar junto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e sobre ti te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Cheiro no coração.